Livro Lições para o Viver Cristão. Tema: o perdão governamental. Página 233. Há pelo menos 4 tipos de perdão na Bíblia. Vamos dar nomes diferentes a cada um deles. Número 1, o perdão eterno. Número 2, o perdão instrumental. Número 3, o perdão na comunhão. E número 4 é o perdão governamental. Se um cristão quiser ter trajetória reta na sua busca espiritual, precisa aprender o perdão, o significado do perdão governamental. Veremos primeiro a diferença entre esses tipos de perdão e depois falaremos sobre o perdão governamental. O perdão eterno. Vamos chamar o perdão que advém da nossa salvação de perdão eterno. Esse é o perdão do qual o Senhor Jesus fala em Lucas 24:47. E que em seu nome se proclamasse arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Esse é o perdão eterno, assim como o que é mencionado em Romanos 4:7. Romanos 4:7 diz assim: bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Esse perdão é chamado de perdão eterno, porque uma vez que Deus nos perdoa os pecados, Ele o faz eternamente. Deus lança os nossos pecados nas profundezas do mar do abismo. Ele não vê mais os nossos pecados, nem se lembra mais dos nossos pecados. Esse é o perdão que recebemos no momento em que fomos salvos. No momento em que cremos no Senhor Jesus, fomos perdoados de todos os pecados. O Senhor removeu de nós todos os pecados e não restou nem vestígio diante de Deus. Isso é chamado de perdão eterno. O perdão instrumental. Frequentemente, Deus diz diretamente ao homem: eu te perdoo. Mas, frequentemente, Deus declara o perdão dele através da igreja. Deus perdoou os seus pecados. Assim, a Bíblia nos mostra outro tipo de perdão, o qual chamamos de perdão instrumental. João 20, de 22 a 23, fala assim: e havendo dito isso, soprou neles e disse para eles: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Aqueles a quem os retiverdes, são-lhes retidos. Ao enviar o Espírito Santo para a igreja, o Senhor encarregou a igreja de ser o seu representante na terra. A igreja tornou-se o vaso de Deus. O perdão é agora concedido através da igreja. Isso é chamado de perdão instrumental. Porém, precisamos cuidar para não cair no tipo de perdão ensinado pelo catolicismo. Devemos perceber que a base do perdão instrumental é o fato de o Senhor soprar para a igreja e dizer para a igreja: recebei o Espírito Santo. Depois que a igreja recebeu o Espírito Santo, a igreja tem o poder de reter e de perdoar os pecados. A igreja pode declarar que os pecados de uns são retidos e os pecados de outros são perdoados.
A igreja tem autoridade, porque está debaixo da autoridade do Espírito Santo. O Senhor soprou nos discípulos e disse: recebei o Espírito Santo. Então disse: aqueles a quem perdoardes os pecados, serão-lhes perdoados os pecados. E aqueles a que vocês retiverdes os pecados, serão retidos os seus pecados. Esse é um perdão indireto. Nele, Deus perdoa o homem através da igreja. Ela age como o canal de Deus para perdoar. Ao pregarmos o Evangelho, frequentemente encontramos pecadores que se apercebem dos pecados pelas nossas palavras. Nós os trazemos ao Senhor e eles então confessam que são pecadores. Oram pelo perdão com choro e lágrimas de arrependimento e recebem o Senhor Jesus com um coração sincero. Mas não sabem o significado do perdão porque eram ateus. Em tais ocasiões, é bom que um representante da igreja se levante e diga para ele: Deus perdoou você dos seus pecados. Isso poupará muitas pessoas de sofrimento e ansiedade. Se a pessoa verdadeiramente creu, podemos dizer para essa pessoa: você hoje aceitou o Senhor Jesus. Pode agradecer a Ele, porque Ele perdoou os seus pecados. Se a igreja não pode perdoar ou reter os pecados dos homens, tampouco tem como decidir quem pode ser batizado. Por que vocês aceitam um candidato ao batismo e rejeitam outro? Por que aceitam alguns para a reunião do Partir do Pão e rejeitam outros? Esse é o exercício da autoridade que a igreja recebeu do Senhor. Essa autoridade define quem foi salvo e quem não foi. Quem teve os pecados perdoados e quem teve os pecados retidos. Tais afirmações não devem ser feitas de maneira leviana. Aqueles cujos pecados a igreja perdoar terão sido perdoados, enquanto aqueles cujos pecados forem retidos pela igreja, esses terão os pecados retidos. Tal determinação deve ser feita debaixo da autoridade do Espírito Santo. João 20, 22 diz assim: recebei o Espírito Santo. E o versículo 23 continua: aqueles a quem vocês perdoarem os pecados, terão seus pecados perdoados. E aqueles a quem vocês retiverem os pecados, terão os seus pecados retidos. Somente quando a igreja recebeu o Espírito Santo e quando a igreja está debaixo da autoridade, é que pode agir como um instrumento para Deus. Somente depois que a pessoa foi feita pelo Senhor um instrumento, é que essa pessoa pode proclamar para um pecador: você está perdoado pelo Senhor Jesus dos seus pecados. Ou então para outro pecador dizer assim: os seus pecados não estão ainda perdoados. Esse é o segundo tipo de perdão descrito na Bíblia. O perdão eterno é direto de Deus para o homem. O perdão instrumental é a proclamação divina do perdão através do homem para o homem. Livro Lições para o Viver Cristão. Tema: o perdão para a comunhão. Página 235. O perdão governamental. Há um terceiro tipo de perdão na Bíblia. Nós o chamamos de perdão para a comunhão. 1 João 1, de 7 a 9, diz assim: se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros,
e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos estamos enganando. E a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 2, 1 e 2 continua dizendo assim: Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, que é Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios pecados, mas ainda pelos pecados do mundo inteiro. O perdão mencionado nessa passagem não é o perdão quando fomos salvos, e nem o perdão declarado pela Igreja. É diferente dos dois tipos anteriores. Depois que alguém crê no Senhor e se torna um filho de Deus, ainda necessita do perdão divino frequentemente. Esse é o perdão mencionado no capítulo 6 deste livro aqui. Nesse perdão, as cinzas da novilha vermelha são aplicadas. Depois de crer no Senhor, confessar a nossa fé cristã e receber o perdão eterno, ainda podemos pecar ocasionalmente. Podemos enfraquecer e encontrar dificuldades diante do Senhor. Esse tipo de pecado gera uma barreira em nossa comunhão com o Senhor. A característica da vida, deleitar-se na comunhão. Os biólogos sabem que a vida tem duas características básicas. Primeiro, a vida luta para viver, para preservar-se e para continuar a existência. A vida abomina a morte. Em segundo lugar, a vida não quer ser cortada da comunhão. A vida odeia o isolamento. Se uma galinha é deixada sozinha, ela ficará triste. Se a galinha é colocada com muitas outras galinhas, ela ficará alegre. Se um prisioneiro for mantido em isolamento, ele sofrerá, porque não pode ter comunhão com outras pessoas. O homem é uma criatura viva. Assim como outros seres vivos, o homem luta para preservar a própria vida, porque ele também se deleita na comunhão. Livro Lições para o Viver Cristão. Tema: Fatores que se opõem à comunhão da vida. Página 236. O perdão governamental. Cremos que o sangue do Senhor Jesus nos salvou. Não há absolutamente nenhuma dúvida quanto à nossa vida, que fomos salvos e eternamente perdoados. Isso não nos oferece nenhum problema. Mas uma outra questão pode apresentar problema. Após crer no Senhor e ser salvos, a nossa comunhão com Deus e com seus filhos pode ser interrompida se ofendermos a Deus. O que significa interromper a comunhão? Suponha que uma menininha vá secretamente à cozinha e roube a comida que a mamãe preparou.
ou roube uma fruta do armário, ou roube outra coisa. Suponha que ela coma tudo o que furtou enquanto a mãe não está na casa. Ela consegue fechar bem a porta da cozinha, limpar o rosto, limpar a mesa. Contudo, foi cometida uma transgressão. Antes disso acontecer, todas as noites, ela era bem íntima da mamãe. Porém, naquela noite, ela não consegue ter a mesma intimidade que com mamãe, a mesma intimidade de antes, porque roubou algo. Quando mamãe a chama, o coraçãozinho dela dispara. Ela pode pensar: mamãe vai me dar uma surra. A mãe lhe oferece comida, mas ela não tem nenhuma vontade de comer. Vive em constante temor de que a mamãe ficou sabendo o que ela fez. Pode tentar esconder-se da mamãe. E nisso nós vemos que a comunhão dessa criança com sua mãe foi interrompida. Depois de roubar a comida, ela ainda é a filhinha da mamãe. Mas a comunhão com a mamãe foi interrompida. Depois de pecar, você, eu, qualquer um, não deixa de ser filho de Deus. Mas a comunhão com Deus foi interrompida. O pecado interrompe a comunhão imediatamente. Você não tem mais uma consciência livre de contínua, livre de ofensas. É preciso ter a consciência pura para desfrutar da comunhão contínua com Deus. Se a consciência está ofendida, não há como ter comunhão com Deus. Livro Lições para o Viver Cristão. Tema: o perdão governamental. Página 237. Há outro tipo de perdão na Bíblia que chamamos de perdão governamental. Alguns podem perguntar: que é o perdão governamental de Deus? Muitas vezes considerei que se a pessoa se torna consciente do governo divino, imediatamente após tornar-se cristã, ela se poupa de muitos problemas. Deixe-me usar novamente o exemplo daquela menininha. Antes de ocorrer o incidente mencionado, a mãe deixava todas as portas dos aposentos abertas quando saía de casa. Deixava abertas as portas da cozinha, dos armários, tudo destrancado. Mesmo que houvesse bastante comida nos armários, ela deixava tudo aberto. Naquele dia em particular, suponha que a mãe tenha descoberto que a filha roubou comida no armário. Uma vez que a mãe descobriu, a filha não tem escolha a não ser confessar seus pecados à mãe e pedir perdão. Então a mãe perdoa e beija a filha. A mãe diz: eu te perdoo. O assunto foi resolvido e a comunhão foi restaurada. Mas daquele dia em diante, a mãe começa a trancar as portas toda vez que sai de casa. Ela mudou a sua maneira. Comunhão é uma coisa, governo é outra. O que é governo? É a maneira de se fazer as coisas. É a sua administração. Em nossas palavras, o governo de Deus é a maneira de Deus fazer as coisas. É a administração de Deus. A mãe perdoa o pecado da filha. A mãe diz para a filha:
Uma vez que você comeu a comida, não vou levar essa questão adiante. A mãe perdoa a filha e a comunhão entre mãe e filha é restaurada. Quando a filha vê a mãe, pode ficar tão feliz e tão íntima como era antes de ter cometido esse erro. Mas, da próxima vez que a mãe sair de casa, as portas da cozinha e dos armários estarão trancadas. Em outras palavras, a maneira de lidar com as coisas vai ser diferente. A comunhão pode ser restaurada, mas a maneira de se fazer as coisas não pode ser facilmente restaurada. A mãe teme que a filha volte a fazer o que tinha feito. Já não vai dar à filha a mesma liberdade que dava antes. A mãe vai colocar agora algumas restrições. A maneira mudou. Por favor, lembre-se de que Deus nos trata de acordo com esse mesmo princípio. Perdão para a comunhão é fácil. A comunhão é facilmente restaurada quando se confessa com o coração sincero. Uma vez que a pessoa confesse que pecou contra Deus, Deus irá restaurar a comunhão com ela. Mas a maneira de lidar com essa pessoa pode mudar imediatamente. A disciplina de Deus pode ser exercida sobre essa pessoa. Deus pode não mais deixar essa pessoa tão livre. Muito obrigada por vir aqui ouvir. Quero convidar você para participar da gravação desse livro que acontece no Instagram, Watchman todos os dias às 6 horas da manhã. Esperamos vocês lá. Livro Lições para o Viver Cristão. Tema: o que é o perdão governamental de Deus? Página 238. O perdão governamental. Um dia, a mão disciplinadora de Deus pode ser retirada. Naquele momento, teremos o perdão governamental. Após certo tempo, a mãe sente que pode confiar novamente naquela filhinha que comeu as coisas fora de hora, sem a mãe saber. Então a filhinha, a mãe, volta a deixar a porta da cozinha aberta. Isso é o que chamamos de perdão governamental. Perdão para a comunhão é uma coisa e perdão governamental é outra coisa. Um dia, um pai pode dizer aos filhos para irem brincar fora de casa às 4 horas e voltarem às 6 para jantar. Suponha que um dia eles vão e acabam brigando com outras crianças. Quando voltam, confessam esse pecado para o papai deles. O pai os perdoa e os deixa ir brincar de novo no dia seguinte. Porém, novamente, eles se metem em encrenca com as outras crianças. O que o pai deve fazer? Eles podem confessar os pecados dia após dia, e o pai pode perdoá-los dia após dia. Mas esse pai vai acabar se perguntando se a maneira que ele está governando está correta. Pode perguntar-se se não estaria errado deixar as crianças saírem de casa todos os dias e arrumarem encrenca todos os dias. Então, o pai pode dizer assim: a partir de amanhã, vocês vão ficar em casa e não vão mais sair, porque vocês têm brigado muito quando vocês saem de casa. Isso quer dizer que esse pai colocou a mão disciplinadora.
Quando nós pecamos contra Deus, Deus nos perdoa quando confessamos os pecados. Porém, não podemos evitar que Deus use outros métodos para nos disciplinar. Deus nos perdoa e a comunhão com Deus é restaurada, mas pode mudar a maneira de lidar conosco. Como homens, devemos perceber que a mão governamental de Deus não é facilmente retirada. Não é fácil Deus tirar a mão governamental. Deus só retirará a sua mão governamental quando tiver certeza de que seus filhos estão fazendo as coisas certas. Quando o pai vê seus filhos causando problemas, o pai diz para os filhos que fiquem em casa. E o pai vai tirar a liberdade dos filhos. Então o pai os encerrará por alguns dias, por algumas semanas ou até mesmo por alguns meses. Até que o pai esteja seguro de que os filhos não irão mais causar problemas, nem discutir ou brigar com os outros na rua. Então o pai dirá aos filhos: vocês se comportaram muito bem nesses 2 últimos meses. Podem sair por 10 minutos amanhã. A mão governamental começou a ser levantada. Você está percebendo? Chamamos esses 10 minutos de perdão governamental. A maneira de governar mudou. O pai ainda precisa observar como as crianças se comportam entre as outras pessoas durante esses 10 minutinhos. Se as crianças não brigarem nesses 10 minutinhos, então esse pai pode deixar as crianças saírem por meia hora no dia seguinte. Depois de algum tempo, o pai pode estender para 1 hora. Talvez depois de 1 ou 2 meses possam voltar a brincar das 4 às 6, como faziam antes. Quando esse dia chegar, podemos dizer que o perdão governamental foi plenamente concedido às crianças. Irmãos, o que significa perdão governamental? É completamente diferente do perdão eterno, do perdão instrumental e também do perdão para a comunhão. O perdão governamental está relacionado com a maneira como Deus nos governa e lida conosco. Aleluia! Obrigada por vir aqui ouvir. Se você quer participar das lives onde nós gravamos esses áudios, venha para o Instagram, o Otmani. Às 6 horas da manhã, nós esperamos você. Até lá! Livro Lições para o Viver Cristão. Tema: o que o homem semear, isso ceifará. Página 239. O perdão governamental. Gálatas 6:7 diz: aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Aqui fala da mão governamental de Deus. Um pai que mima os filhos não faz com que cresçam de maneira adequada. Um pai que não cuida da própria família vai acabar vendo uma tragédia. Esse é o único resultado possível. Uma pessoa que sempre discute e briga com os outros e mantém opiniões diferentes não terá amigos. O que o homem semear, isso também ceifará. Isso é o governo de Deus, a lei ordenada por Deus. Ninguém pode mudar tal lei. Os seus filhos devem cuidar para não provocar a sua mão governamental. Não é fácil Deus tirar a sua mão, uma vez que a tenha colocado. Vamos ver um exemplo de perdão governamental, o Senhor curando o paralítico. Um paralítico
foi levado ao Senhor na presença dos escribas. O Senhor Jesus disse ao paralítico: "Tem ânimo, filho, perdoados são os teus pecados." Está em Mateus 9:2. Se não entendemos o perdão governamental, é difícil entender o que o Senhor Jesus estava dizendo. O paralítico não expressou a sua fé. Os outros é que o carregaram numa cama até o Senhor. Contudo, o Senhor disse ao paralítico: "Tem bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados." Será que o paralítico foi salvo ao ser levado ao Senhor? Se fosse assim, a salvação seria fácil demais. A pessoa só precisaria ser carregada até o Senhor e seus pecados seriam perdoados. Não é assim. Certamente aqui não se refere ao perdão eterno. Também não tem nada a ver com o perdão instrumental, nem com o perdão para a comunhão. É outro tipo de perdão. O Senhor nos mostra duas coisas aqui. Por um lado, os pecados do paralítico foram perdoados. Por outro, ele tinha de se levantar, pegar o leito e andar. Por favor, lembre-se de que muitas doenças resultam da mão governamental de Deus. Para ser curado e se levantar, o paralítico necessitava primeiro receber o perdão governamental. Esse perdão está relacionado ao governo divino. Está relacionado a doenças e não à vida eterna. Como o paralítico foi levado ao Senhor Jesus, o seu perdão claramente se relaciona à doença de paralisia. Esse homem veio ao Senhor para ser curado, e o Senhor Jesus disse a ele que os pecados lhe foram perdoados. Em outras palavras, a doença seria curada uma vez que os pecados fossem perdoados. A doença estava relacionada aos pecados do homem. O Senhor Jesus disse isso porque a doença era o resultado dos pecados diante de Deus. Ele estava doente porque ainda não tinha resolvido a questão dos seus pecados. Uma vez resolvida, sua doença se foi. Isso é perdão governamental. A doença vai embora quando chega o perdão governamental. Tal pecado claramente envolveu ofensa governamental. Aquele homem estava doente porque havia feito algo que ofendera o governo de Deus. Uma vez que o Senhor o perdoou, ele pôde levantar-se, pegar o seu leito e ir para casa. Esse perdão é diferente dos outros. É o perdão que capacita alguém a pegar o leito e ir para casa. É perdão governamental. Muito obrigada por ouvir. Quero convidar você a participar das lives onde são gravados esses áudios. As lives acontecem no Instagram WatchmanMe, todos os dias às 6 horas da manhã. Esperamos vocês lá. Livro Lições para o Viver Cristão. Tema: os presbíteros da igreja ungem o doente e oram para que ele receba o perdão governamental. Página 241. O perdão governamental. Tiago 5, 14 e 15 diz: Está alguém entre vocês doente? Chame os presbíteros da igreja e os presbíteros façam oração sobre o doente, ungindo o doente com óleo em nome do Senhor Jesus. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor levantará o enfermo. E se o enfermo tiver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados os seus pecados. Esse parece ser um tipo muito especial de perdão.
Temos aqui um irmão doente. Os presbíteros da igreja foram convidados para ungir o irmão doente com óleo e orar por esse irmão. E a oração da fé o faria levantar-se. Se tivesse cometido algum pecado, seria perdoado. Vimos que as doenças podem ser causadas por muitos fatores. Algumas não são causadas por pecados, mas outras, sim, são causadas por pecados. O pecado aqui não é perdoado pela confissão que o enfermo faz, mas é perdoado pela oração dos presbíteros da igreja. Por que é que os pecados são perdoados depois que os presbíteros da igreja oram por ele e lhe aplicam a unção? Que pecados são mencionados nesse versículo? Não se pode aplicar esse método ao perdão eterno, não se pode aplicar esse método ao perdão instrumental ou mesmo ao perdão para a comunhão. Creio que isso está relacionado ao governo de Deus. Suponha que um irmão esteja doente devido à mão governamental de Deus. Esse irmão pecou e caiu, e Deus está disciplinando esse irmão. Embora tenha confessado o pecado e sido perdoado e restaurado à comunhão, ainda assim, a mão disciplinadora de Deus não foi retirada dele. Ele precisa aguardar que os presbíteros da igreja venham a ele e façam petição a seu favor, dizendo assim: os irmãos perdoaram os seus pecados, esperamos vê-lo levantar-se novamente. A igreja gostaria de ver esse irmão ser restaurado ao fluir da vida. Por isso, nós o ungimos com óleo, a fim de que a unção da cabeça possa novamente fluir para esse irmão. Quando a igreja fizer isso, esse irmão será restaurado. Em muitos casos, a pessoa pode ter pecado e ofendido o governo de Deus. Assim que Deus retirar sua mão governamental de tal pessoa, a doença será curada. Quando Deus retirar a mão governamental, teremos o cumprimento dessa palavra aqui: se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Esse pecado é diferente de pecados comuns. Em nossa leitura da Bíblia, precisamos perceber que Tiago 5 é um capítulo sobre perdão governamental. Se cairmos sobre a mão governamental de Deus, Deus não deixará sair a sua mão até que sejamos totalmente perdoados. Muito obrigada por sua companhia. Quero convidar você a participar das lives onde nós gravamos os áudios desse livro. É só você procurar por Watchman Nee no Instagram e você vai nos encontrar lá todas as manhãs às 6 horas e também à noite às 20 horas. Até lá! Livro Lições para o Viver Cristão. Tema: Davi sob a mão governamental de Deus. Página 242. O perdão governamental. Para entender o significado de perdão governamental, devemos considerar o exemplo de Davi no Antigo Testamento. Nenhuma passagem da Bíblia fala tão claramente sobre o perdão governamental de Deus como a história de Davi com a mulher de Urias. Davi cometeu 2 pecados,
Um deles foi o adultério e o outro foi o assassinato. O adultério foi um pecado contra a mulher de Urias e o assassinato foi um pecado contra o próprio Urias. Se lermos o Salmo 51 e outros salmos, vamos ver que Davi, depois de pecar, confessou os seus pecados. Davi percebeu a vergonha, percebeu a mácula, percebeu a ofensa que tinha cometido contra Deus. Davi foi sincero em sua confissão a Deus. Isso nos mostra claramente que a comunhão com Deus foi restaurada após a confissão de Davi no Salmo 51. Essa restauração da comunhão é semelhante àquela mencionada em 1 João 1. Que Deus disse a Davi? Ele enviou Natã para falar com Davi. Quero que você preste muita atenção no que Natã disse para Davi em segundo livro de Samuel 12:13. Após Davi ter dito: pequei contra o Senhor, Natã disse para Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado. Você não vai morrer, Davi. E Davi disse: pequei contra o Senhor. Davi confessou os pecados e admitiu a sua culpa. Davi confessou que estava contaminado e que havia pecado contra o Senhor. Em resposta, Deus disse para Davi através de Natã: também o Senhor te perdoou o teu pecado, Davi. Você não vai morrer. Claramente, os pecados de Davi foram perdoados. Deus mandou os pecados para longe. O que Deus disse a Davi depois disso? Deus disse: mas, posto que com isto deste motivo a que blasfemassem os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. E Deus também disse para Davi, continuou, através de Natã: agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser tua mulher. Finalmente disse: assim diz o Senhor: eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres à tua própria vista, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz deste sol. Porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei isto perante todo o Israel e perante o sol. Deus já tinha lançado fora os pecados de Davi, mas Deus faria com que o filho nascido da mulher de Urias morresse, e a espada jamais se apartasse da casa de Davi. Deus já tinha lançado fora os pecados de Davi, mas Deus iria permitir que Absalão se rebelasse e violasse as esposas de Davi. Em outras palavras, os pecados podem ser perdoados, mas a disciplina não desaparece imediatamente. Deixe-me dizer-lhes uma palavra franca. Você pode ir a Deus e pedir perdão a Deus por qualquer pecado, e Deus vai perdoar você. A restauração da comunhão pode ser rápida. Davi restaurou a comunhão com Deus muito rapidamente, mas a disciplina de Deus continuou até mesmo depois da morte de Davi. O governo de Deus não se apartaria dele enquanto a disciplina divina estivesse sobre ele. Não muito depois desse episódio, o seu filho ficou doente, o bebezinho. Embora Davi tenha jejuado e deitado no chão a noite inteira, tudo foi inútil. A mão disciplinadora de Deus caiu sobre Davi
e o seu filho, o bebê que nasceu, morreu. Depois disso, o filho mais velho, que se chamava Amnon, também foi morto. E então Absalão se rebelou, o outro filho. A espada jamais se apartou da casa de Davi. Contudo, Deus disse para Davi: perdoei os teus pecados. Irmãos, Deus pode ter perdoado os pecados, mas ainda que os tenha perdoado, você não é capaz de parar o castigo de Deus, e a mão governamental de Deus está sobre você. Você não pode parar a mão governamental de Deus. Obrigada por ter vindo aqui ouvir. Quero convidar você para participar das lives onde são gravados esses áudios. As lives acontecem no Instagram, o Watchman todos os dias às 6:30 da manhã. Esperamos você lá. Livro Lições para o Viver Cristão. Tema: aprender a se humilhar debaixo da mão poderosa de Deus. Página 243. O perdão governamental. Nosso Deus é um Deus de governo. Ele não retira imediatamente a mão governamental daqueles que pecaram contra ele. Muitas vezes, Deus não faz nada. Ele deixa passar. Mas, assim que ele estende a poderosa mão governamental, você não pode fazer nada a não ser se humilhar debaixo dessa mão. Você não tem escapatória. Deus não é como o homem. Deus não é descuidado. Não vai deixá-lo escapar. Um pecado que danifica a comunhão com Deus pode facilmente ser perdoado. E a pessoa facilmente pode ser restaurada. Mas ninguém consegue fugir da sua disciplina no ambiente, em casa, no trabalho e no corpo físico. A única coisa que podemos fazer é nos humilhar debaixo da sua mão poderosa. Quanto mais nos humilharmos debaixo dessa mão e abandonarmos qualquer resistência, mais fácil será para Deus retirar a sua mão. Quanto mais nos recusamos a nos humilhar, e quanto mais bravos, vociferantes ou indignos ficamos, indignados, mais difícil se torna para Deus retirar a mão governamental. Isso é muito sério. Talvez há 20 anos fizemos algo de acordo com a nossa vontade. Hoje, ainda precisamos enfrentar essa questão. Ainda precisamos sofrer as consequências. Isso voltará a nos assolar. Quando há tal situação, devemos abaixar a cabeça e dizer: Senhor, é tudo por minha culpa. Devemos humilhar-nos sob a mão de Deus. Não resista. Quanto mais resistirmos, mais pesada se torna a mão de Deus. Deixe-me repetir. Vamos nos humilhar debaixo da poderosa mão de Deus. Quanto mais rejeitarmos a sua mão governamental, mais problemas iremos encontrar. Quando essa mão estiver sobre nós, devemos nos humilhar e dizer: Senhor, tu não fizeste nada errado. Eu mereço isso. Devemos nos humilhar. Não só devemos remover todos os pensamentos rebeldes
mas também tirar todos os arrazoamentos e murmurações. Não é fácil ser rebelde e tentar escapar da mão de Deus. Quem pode escapar da mão de Deus? Você deve perceber que caiu no estado atual devido ao que você fez antes. Suponha que um irmão, quando jovem, gostava muito de açúcar e que os seus dentes se estragaram devido ao excesso de doces. Um dia, ele percebe que tem comido doces demais. Esses doces provocaram dores nos seus dentes. Então, ele pede a Deus que o perdoe pelo seu pecado de indulgência no comer. Deus pode facilmente perdoar tal pecado, mas isso não significa que os dentes dele serão restaurados. Ainda estarão ruins os seus dentes. Isso é o governo de Deus. Se você come doces, os dentes vão se estragar. Se confessa a fraqueza, a comunhão é restaurada, mas não significa que irão nascer dentes bons depois que você confessou. Uma vez que reconheceu o governo de Deus em uma situação, você precisa aprender a se humilhar debaixo do governo de Deus. Não se pode restaurar um dente estragado, mas há questões referentes à mão governamental de Deus que podem ser removidas, e a pessoa envolvida pode ser restaurada. Muito obrigada por vir ouvir. Para você receber mais áudios, procure por Idelma Ferreira com H no Telegram. E para participar das lives onde esses áudios são gravados, venha para o Instagram Watchman todos os dias às 6 da manhã. E às 8 da noite tem live para a gravação desses áudios. Esperamos você lá. Livro Lições para o Viver Cristão. Tema: cair debaixo da mão governamental de Deus é sério. Página 244. O perdão governamental. Consideremos um trecho da palavra. Depois que Moisés feriu a rocha em Meribá, tanto ele como Arão caíram sob a mão governamental de Deus. Depois de Arão ter falhado, Deus ainda permitiu que permanecesse como sacerdote e restaurou sua comunhão com Deus. Embora usasse roupa sacerdotal, ainda assim, Deus lhe disse que não viveria. Moisés também não honrou o Senhor como santo quando esteve ao lado da rocha. Deus queria que ele ordenasse a rocha para que saísse água, mas ele feriu a rocha com a vara e perdeu a compostura. Moisés não honrou o Senhor como santo. A mão de Deus estava sobre os seus servos. Assim, Arão e Moisés não puderam entrar em Canaã. Você vê aqui o princípio básico? Isso é o governo de Deus. Não podemos definir exatamente como Deus vai agir. Não podemos garantir que Deus vai lidar conosco da mesma maneira que fez antes. Em certo momento, Deus pode mudar a maneira de agir conosco. Pode mudar, inclusive, o que consideramos ser a melhor maneira. A Bíblia é repleta de histórias assim. Por exemplo, quando os israelitas chegaram a Cádiz, no deserto de Parã, os espias subiram a espiar a terra.
Quando viram que eram necessários 2 homens para carregar um cacho de uvas, perceberam que a terra manava leite e mel. Mas ficaram com medo e se recusaram a entrar nela, porque viram que as pessoas que habitavam ali eram de grande estatura. Aos olhos deles, os israelitas eram como gafanhotos. Como resultado, todos, menos 2, morreram no deserto. Josué e Calebe foram as únicas pessoas que puderam entrar na boa terra. Mais tarde, o povo confessou seus pecados e quis entrar. Deus ainda lidou com eles como seu povo e lhes foi gracioso. Contudo, não puderam ter parte na terra de Canaã. O governo de Deus mudara. Irmãos, no mesmo dia em que se inicia sua vida cristã, vocês devem lançar uma expectativa diante de si mesmos de que irão permanecer sempre no caminho que Deus designou para vocês, até o fim. Não vivam desleixadamente, não pequem. Por favor, lembrem-se de que, mesmo sendo misericordioso, Deus pode mudar a sua maneira de agir conosco. A mão governamental de Deus nunca nos deixará. A mão governamental de Deus é algo muito sério. Conheço um irmão que foi claramente chamado pelo Senhor para deixar sua profissão e servir ao Senhor. Esse irmão chegou a ficar um tempo em casa, mas não conseguia deixar esse trabalho. Ele queria ser um bom cristão, mas não queria abandonar a profissão ou dar a vida para o Evangelho. Desde então, às vezes ele está fraco, às vezes ele está forte. Todavia, é impossível para ele voltar-se para esse caminho. Por favor, irmãos, lembrem-se de que o nosso maior temor é a mão disciplinadora de Deus. Não sabemos quando essa mão disciplinadora de Deus virá sobre nós. Deus pode não fazer nada, mesmo que nos rebelemos 10 vezes, mas pode fazer algo na 11ª vez. Porém, para alguns, Deus já age na primeira vez que se rebelam. Não sabemos quando Deus irá acertar contas conosco. Por favor, irmãos, lembrem-se de que o governo divino não está sob o nosso controle. O governo divino faz as coisas segundo a sua vontade, a vontade de Deus. Conheço uma irmã que certa vez queria se consagrar para servir ao Senhor. Mais tarde, ela se casou e o casamento dela não foi muito bom. Logo que tomou tal atitude, a luz cessou de brilhar para ela. Não há como pedir que se volte para esse caminho agora. A mão governamental de Deus está sobre ela. Hoje, não podemos restaurá-la ao caminho original. Por mais que tentemos, a luz está apagada para essa irmã. A luz está invisível. É como se houvesse um véu à frente. Não há como ver a luz nela novamente. Livro Lições para o Viver Cristão. Tema: temer a Deus e ser generoso com os outros.
Página 248, o perdão governamental. Duas outras passagens falam da mão governamental de Deus. Mateus 6,15 e Mateus 18, do 23 ao 35. Nesses versículos, temos algo muito importante. Não condene os outros facilmente. Isso é muito sério. Se criticar os outros levianamente, essa mesma crítica se voltará contra você. Se não perdoar ou desculpar os outros em determinado assunto, esse mesmo assunto voltará para perseguir você. Isso certamente tem a ver com a mão governamental de Deus. O Senhor disse que se você não perdoar aos outros os pecados deles, Deus também não vai perdoar os seus pecados. Isso se refere a perdão governamental. Esse perdão é diferente dos outros. O Senhor disse que se você não perdoar os outros, você não será perdoado. Isso se refere a perdão governamental. Esse perdão é diferente. Mateus 18:35 usa a expressão meu Pai Celeste. Se alguém chama Deus de Pai, significa que para ele a questão do perdão eterno já foi resolvida. Se um irmão ofender essa pessoa e ela não perdoar a seu irmão, Deus também não perdoará essa pessoa. A mão governamental de Deus virá. Aprenda a ser alguém generoso e que perdoa os outros. Aprenda a ser generoso com os outros e a perdoar sempre. Se você fica reclamando do comportamento dos outros e enumerando as vezes em que os outros tratam você mal, por favor, lembre-se de que isso o levará à mão governamental de Deus e não será fácil sair dela. Deus vai colocar você mais para dentro do buraco. Se você é severo com os outros, Deus também será severo com você. Quando aquele servo saiu e encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários, ele o agarrou pelo pescoço. Quando seu senhor descobriu isso, indignou-se com ele e o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Ele não sairia dali enquanto não pagasse o que devia. Deus disciplinou o servo incompassivo. A mão governamental de Deus estava agora sobre ele e ele não poderia livrar-se facilmente dela. Não apenas devemos ser generosos em perdoar os outros, mas também devemos evitar criticar ou falar dos outros de maneira leviana. Por favor, irmãos, lembrem-se de que as nossas críticas e os nossos comentários descuidados sobre os outros frequentemente se tornam em juízo sobre nós. E é aí que podemos fazer? Quando o irmão trata os outros sem misericórdia, frequentemente vemos a disciplina do Senhor alcançá-lo rapidamente. Talvez adoeça facilmente. Às vezes, alguém pode fazer um comentário sobre os filhos problemáticos de outra pessoa, dizendo assim: veja como a mão de Deus está sempre sobre essa pessoa. Mas, após algum tempo, o mesmo acontece àquele que criticou. Que fazer quando isso acontece? Irmãos,
Espero que aprendamos a temer a mão governamental de Deus. Precisamos aprender a temer a Deus. Devemos ser cuidadosos com as palavras, pois muitas coisas podem acontecer a nós como resultado das nossas palavras descuidadas. Hoje, posso lhe dizer que a vida cristã é uma vida de conhecer o governo de Deus. Como cristãos, podemos viver muitos anos sobre a terra, durante os quais Deus nos coloca sob seu treinamento e nos ensina. A lição de disciplina. Não nos devemos denominar filhos de Deus e, no entanto, recusar-nos a nos submeter à disciplina de Deus, que é nosso Pai? Por favor, lembrem-se, irmãos, de que não devemos criticar ou falar sobre alguma coisa levianamente. Espero que nos habituemos a evitar coisas vãs e conversas vãs. Aprenda a ser alguém piedoso. Não é sábio atrair sobre si o juízo governamental de Deus. É algo muito sério e sensato. Devemos ser cuidadosos para evitar que as questões de outros venham sobre nós. Tudo aquilo que facilmente condenamos nos outros, brevemente se tornará condenação sobre nós. Colhemos aquilo que semeamos. Isso é algo muito real para os filhos de Deus. Espero que aprendamos a ser pessoas generosas aos olhos de Deus. Os generosos é que são sábios. Quanto mais generosos nós formos com os outros, mais generoso Deus será conosco. Sei do que estou falando, diz o irmão Watchman Nee. Se formos duros e severos com os irmãos, Deus também será duro e severo conosco. Você deve aprender a ser bondoso, amoroso e generoso com os irmãos. Dê aos outros liberdade em muitas coisas. Pare com toda conversa vã e com toda crítica. Quando os outros estão passando por dificuldades, é a hora de ajudá-los e não de criticá-los. Por favor, lembre-se de que os judeus serão atormentados e aprisionados nos tempos finais. Não terão roupas e não terão nada para comer. As ovelhas serão aqueles que os visitarão na prisão. Lhes darão vestes quando estiverem nus e comida quando tiverem fome. Esses atos de caridade lhes darão base para ganhar graça. Não devemos dizer que, já que Deus ordenou que passassem por perseguições e sofrimentos, iremos fazer a nossa parte acrescentando sofrimentos a eles. Deus realmente ordenou aquele sofrimento, mas nós devemos ser generosos com eles. Não podemos dizer que iremos adicionar mais sofrimentos a eles, porque Deus lhes ordenou perseguições e aflições. A disciplina governamental é problema de Deus, não nosso. Os filhos de Deus nessa era devem aprender a tratar sempre as pessoas generosa e misericordiosamente. Se fizermos assim, o Senhor nos perdoará de muitas coisas. Muitos irmãos caíram terrivelmente por uma única razão: criticaram outros muito severamente no passado. Muitas de suas fraquezas hoje são as mesmas que eles criticaram nos outros no passado. Deus não vai deixar essas coisas passarem
facilmente. Devemos ser generosos com os outros se quisermos evitar a mão governamental de Deus sobre nós. Que possamos aprender a amar-nos e suportar-nos mutuamente. Devemos sempre pedir pela sua misericórdia ao lidar com nossa estupidez e fraqueza, tanto em nosso andar como em tudo o que fazemos. Não queremos cair na mão governamental de Deus. Devemos buscar continuamente a misericórdia de Deus. Precisamos aprender a perceber que vivemos pela sabedoria divina. Devemos dizer a Deus: sou tolo. Tudo o que faço não resulta em nada a não ser tolice. Não posso fazer nada. Se cair na mão governamental de Deus, não poderei suportar essa mão. Sê misericordioso comigo, Senhor. Quanto mais dóceis e humildes formos, tanto mais facilmente seremos livrados das aflições. Quanto mais arrogantes, teimosos e autoconfiantes nós formos, mais difícil será sair delas, das aflições. Por isso, temos de aprender a nos humilhar. Muito obrigada por ouvir. Quero convidar você para participar das lives onde nós gravamos esses áudios. As lives acontecem às 6 da manhã no Instagram Watchman. Até lá! Livro Lições para o Viver Cristão. Tema: se somos humildes e obedientes, a mão governamental de Deus é removida no tempo oportuno. Página 250. O perdão governamental. Se cairmos na mão governamental de Deus por qualquer motivo, grande ou pequeno, a última coisa a fazer é nos rebelar. Rebelião é tolice. Há apenas um princípio que pode nos guiar quando caímos na mão de Deus, isto é, humilhar-nos debaixo dessa mão. Se verdadeiramente nos humilharmos debaixo da mão de Deus, Deus nos aliviará e nos libertará no tempo oportuno. Quando considerar que as circunstâncias já fizeram o que tinham de fazer, Deus nos liberará novamente. Gostaria de chamar a atenção às palavras em tempo oportuno. Em 1 Pedro 5,6, nós lemos assim: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. A ênfase aqui está em tempo oportuno. Deus nos abrirá um caminho em tempo oportuno. Ele nos conduzirá por um caminho reto, em tempo oportuno. Em tempo oportuno, Ele nos liberará. E em tempo oportuno, Deus nos exaltará. A mão poderosa de Deus nesse versículo se refere especificamente à disciplina. A mão de Deus aqui não é para nossa proteção. Se fosse para nossa proteção, o versículo diria assim: o braço eterno de Deus. Aqui somos os que se humilham sob a mão poderosa de Deus. Não conseguimos livrar-nos de tal mão, a mão poderosa de Deus. Não podemos resistir a essa mão. Mas devemos aprender a nos humilhar debaixo da mão poderosa de Deus e dizer: Senhor, eu quero obedecer. Não vou resistir ao Senhor.
Não importa aonde o Senhor me coloque, eu não vou resistir. Aceito tudo e aceito o Senhor de boa vontade. Não tenho nada a dizer a respeito da maneira com que o Senhor está me tratando. Quero obedecer a tua palavra, Senhor. Não importa quanto tempo o Senhor me mantenha nessa situação. Eu quero obedecer ao Senhor. Então, nós vamos ver que há um tempo oportuno. Não sabemos a extensão desse tempo, mas em certo momento o Senhor nos liberará e moverá a igreja a orar por nós e nos libertar. Que todos nós conheçamos o governo de Deus desde o início. Muitos problemas ocorrem porque as pessoas desconhecem o governo de Deus. Espero que os filhos de Deus conheçam o governo de Deus a partir do primeiro dia, do primeiro ano da sua vida cristã. Se isso acontecer, poderão avançar de maneira muito adequada. Quero convidar você para participar das lives onde nós gravamos esses áudios dos livros de Watchman Nee. Procure por Watchman Nee no Instagram e às 6 horas da manhã nós nos encontramos lá.